história começou lá com a minha bisavó. A minha bisavó fazia parte da Igreja Evangélica Deus e Amor. A minha avó fazia parte da Igreja Mundial. Não fazia parte, ela frequentava, ia. E a minha mãe fazia parte da Igreja Católica. E eu ia em qual das três? Participava muito da Igreja Católica. Inclusive, eu amava o grupo de jovens, aprendi muita coisa no grupo de jovens da Igreja Católica. Mas eu sempre tive uma base também evangélica em casa. Então, eu ia na Deus e Amor e eu ia na Mundial às vezes. E com os meus 14, 15 anos, a minha mãe sofreu um acidente, onde ela entrou em depressão e teve alguns problemas e foi internada, e água no pulmão, e câncer de sangue, e bactéria, e dengue, e foi só ladeira abaixo, gente. E aí ela era bem gordinha, foi pro hospital, ficou internada, horrores, achei que ela ia morrer, virou um cadáver de seca. E a gente ia lá visitar ela, achando que ela ia morrer. Ela aceitou Jesus. Jesus restaurou a doença dela, sumiu o câncer de sangue, sumiu água no pulmão, sumiu dengue, sumiu bactéria, sumiu tudo. E ela foi pra casa. Graças a Deus. Ela foi pra casa, ficou doida da cabeça, começou a ver coisa, ficou neurótica. E aí ela começou a obrigar a gente a usar algumas roupinhas e a ir na igreja. E a parar de ir na igreja católica, onde eu era muito envolvida. Então a gente ia, né, pra ajudar, porque ela tava meio doida da cabeça, e a gente ia pra ajudar. E aí a gente já frequentava a Deus e Amor, então a gente já conhecia. Detalhe, ela aceitou Jesus, né? Ou aceitou Jesus. Ela reconheceu o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. E foi pra igreja Deus e Amor. E ela começou a obrigar a gente a ir e a usar roupas, né, de cristã. Então a gente usava shorts curtos, usava calça, e ela começou a obrigar a gente a usar só vestido, até o joelho e saia. E aí chegou um tempo que ela começou a melhorar, e eu falei, já que é pra gente ir pra uma igreja, vamos tá deixando a gente estar escolhendo? Aí ela deixou, né? Eu falei, obrigar a gente a seguir Jesus não é muito decente. Então, adivinha pra qual a gente foi? Pra Assembleia. A minha tia, ela participava da Assembleia, e a minha tia era da Assembleia, detalhe isso. Então, eu comecei a ir pra Assembleia. Com os meus 16 anos, eu aceitei Jesus. Mais uma vez, não era aceitar Jesus, não é mesmo? Reconhecer ele como papai e salvador. Mas eu reconheci Jesus e me batizei. Me arrependo um pouco de ter me batizado tão cedo, pois eu não lembro do meu batismo. Eu acho que naquela época eu não tinha entendimento e a importância, a maravilha e quão incrível é o batismo. Então eu não me lembro de nada. Ano passado eu até fiquei na dúvida, será mesmo que eu fui batizada? Porque me deu uma amnésia assim e eu não lembro do meu batismo. Mas há fontes e provas que eu fui batizada. E até onde sei, também. E aí eu me batizei e fiquei na igreja um tempo. Fiquei na igreja, saí da igreja, fiquei na igreja, saí da igreja. E aí eu arrumei um namorado, conheci o mundo. Arrumei outro namorado, conheci o mundo. Fui trabalhar numa empresa onde eu bebia pinga e cerveja quente às 7 horas da manhã. E eu me entrei nesse caminho da bebida e às vezes eu voltava pra igreja, ficava 2 meses e voltava pro mundo. No mundo eu conheci bastante coisa que eu me arrependo, né? Assim, felizmente, eu tenho aquele testemunho de pessoa que conheceu o mundo, se afundou em muitas coisas e depois foi resgatada por Jesus, graças a Deus. E nessa de conhecer o mundo e igreja ao mesmo tempo, entra e sai da igreja, né, como tá na minha bio do YouTube, eu tinha uma amiga numa igreja e ela estudou comigo e ela me convidou para ir no casamento dela e tudo mais, e foi onde eu encontrei meu marido, o Bruno. Eu e o Bruno, a nossa história é muito bacana, porque eu vejo que em meio a muitas decisões ruins da minha vida, o Senhor, ele sempre me deu opções para voltar para o melhor caminho, que era o caminho que ele tinha escrito para mim a vida inteira. E isso é maravilhoso. E, enfim, eu conheci o Bruno, o Bruno também estava, né, a palavra que a gente usa é desviado da igreja. E aí, a gente começou a ter um relacionamento, moramos juntos, isso tudo sem casar. E a gente não participava da igreja, a gente sempre teve temor, eu sempre tive muito conhecimento de algumas coisas, muito conhecimento, hipócrita, né, vamos estar falando a verdade. Eu tinha conhecimento de quê? De Deus, do céu, do inferno, tem algumas coisas aí que a gente, né, tem que ter temor. Era esse meu conhecimento, bem básico. E aí a gente não participava de nada da igreja, porque a gente morava junto, né, e vivia uma vida de casado, namorando. E nesse tempo, vai e volta do mundo na igreja, todo domingo, aí com o Bruno, eu já não ia e voltava pra igreja. Eu estava nos dois ao mesmo tempo, no sábado numa baladinha e no domingo na igreja. Horror. Mas eu era esse tipo de pessoa, porque eu tinha temor, porque eu tinha, vamos agradecer a Deus, eu tinha esse conhecimento, né, de que Deus é bondoso e tudo mais, mas eu não tinha a mínima ideia, na verdade. Mas eu fico pensando, eu tinha conhecimento de algumas coisas, mas quando eu falo isso, o Espírito Santo já me corrige, minha filha.
Você não tinha conhecimento de nada. E essa é a realidade. Vocês viram que eu fui, voltei. Muitas palavras embananadas. E a realidade é, você não tinha conhecimento de nada, só sabia que Deus era bom e que tinha um inferno. E aí, ao domingo, eu ia pra igreja e tudo mais e tal. E aí, resolvemos ir morar no exterior, na Europa. Eu falei, seria bem legal morar na Europa. Um dia, vendo um videozinho na internet, eu falei pro Bruno, seria muito massa morar nos Estados Unidos da Europa. E aí ele virou pra mim, e falou assim, os meus tios são todos de lá, da Europa. Eu falei, uau. Eu pensei em morar na Europa há alguns tempos, estava até vendo, porque eu dei um direito à documentação. Uau. Aí ele, você toparia aí? Eu falei, Eu falei, vamos pra Europa. Começamos a mexer as coisas, e aí que começou a ficar suspeito. Começou a dar tudo certo, aconteceu umas coisas assim, surreal. Como a minha família ela era cristã, eu tinha muitos testemunhos do agir de Deus. Então eu conhecia muitos milagres de Deus e eu reconhecia os milagres quando era a mão de Deus assim. Que sempre estava ali, graças a Deus. O Senhor teve muita misericórdia comigo. Obrigada, mãe, vó e bisavó, pelas orações, viu? E aí eu falei assim, eu comecei a ter uma convicção. Ou eu vou morrer nessa viagem, dentro do avião, esse avião vai cair, eu vou morrer, a vida acaba aqui e é isso. Ou o Senhor tá me levando pra lá, porque ele tem um plano. E nisso eu bebia, fumava, estava no mundo e aos domingos ia pra igreja. E comecei a organizar as coisas pra ir embora e tudo mais. Casamos no civil pra vir embora, só pra poder vir morar no exterior. Também, mas casamos porque nos amamos. E aí casamos no civil, viemos e fomos para a Inglaterra. Ficamos lá um ano e 6 meses na Inglaterra. E pra Inglaterra a gente foi, bebia e fumava também. Ainda nessa vida de mundo e aos domingos ia na igreja. E quando a gente chegou lá, muitas pessoas falavam pra gente assim, não confie em brasileiro, porque os brasileiros vão dedurar vocês para a imigração. Porque a gente tinha uma permissão para ficar no país, mas não tinha o documento. E a Inglaterra tá fechada. Então eles falavam muito isso. E aos domingos a gente sempre ia em igrejas brasileiras. E todo domingo a gente ia numa diferente. E aí, tudo bem, a gente ia em uma, ia em outra. Às vezes a gente ia na baladinha e tudo mais. Vida seguia do mesmo jeito. Até que a gente foi em uma igreja. Tinha essa igreja Projeto Vida Oxford. Não tinha 10 membros, assim, era no sábado, e a gente nunca pensou em ficar numa igreja, nunca nem participar, porque a gente estava em breve indo embora. Isso eu estou falando de abril, esse é abril de 2023. E aí eu peguei e falei assim, vamos ficar nessa igreja? Aí o Bruno falou assim, vamos. E tinha muitas outras igrejas que a gente foi que era nossa cara. Só que aquela ali não era muito nossa cara, mas foi onde eu falei isso pra ele, e ele falou, tá, vamos ficar. E das outras que a gente teve, até pensou, falou assim, não vou ficar em igreja nenhuma a gente teve esse pensamento só lá. Eu falei, então vamos começar também a dar dízimo. E lá na Inglaterra funciona tudo assim, tudo é semanal, né? Não é nada mensal, a gente recebe semanal, faz mercado semanal, então o dízimo era semanal. E aí eu falei, então vamos começar a dar dízimo também semana que vem nessa igreja. E é isso. E lá no Brasil, a gente não dava dízimo. A gente não tinha esse entendimento de dar o dízimo. E na Inglaterra, quando a gente começou a dar o dízimo, a gente também não tinha esse entendimento. E a gente falou, então beleza, vamos começar a dar o dízimo. Todo final de semana, né? Semanalmente a gente vem dar o dízimo e começa a participar da igreja. Fala pros pastores que a gente quer fazer parte do corpo e se unir à igreja. Isto bebendo e fumando mais ou menos. Porque na Inglaterra a gente fuma narguilé. E lá não tem muito narguilé, é meio ruim a questão lá. Então a gente foi parando porque não tinha o que fumar. E aí, voltando uma história, no começo de fevereiro, a gente tinha um dinheiro para receber do Bruno de alguma coisa de trabalho, que agora eu não vou lembrar o nome. Enfim. E era uns 1.000 e pouco, 1.300, 1.500, ele tinha para receber, sabe? Esses fundos de garantia de trabalho, acho que era isso. E aí, chegou fevereiro e nada da gente receber esse dinheiro. Então o Bruno ligou pro banco e tudo mais, e o banco falou, não, vocês não têm mais acesso a essas parcelas, porque as parcelas já acabaram, já acabou de vocês. E aí a gente, beleza, maravilha, tudo bem. E a gente tava contando com esse dinheiro, mas tudo bem. E aí, no final de abril, quando a gente começou a frequentar a igreja, a gente deu nosso primeiro dízimo. Era um sábado à noite, era umas 9 horas, tinha acabado o culto. E a gente pagou, né? Pagou. Olha aí. Devolveu o dízimo. No que a gente devolveu o dízimo, eu devolvi do meu celular, no celular do Bruno chegou 1.300 do Banco do Brasil. Fiz. Aí eu falei, meu Deus, que loucura, né? Ficamos na igreja por causa do dinheiro? Claro que não. E daí eu comecei a ter umas experiências com o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir coisas na minha cabeça. Desde pequeno eu ouvia muita coisa na cabeça. Uma vez eu fiquei meio perturbada, eu achava que eu era um pouquinho louca e tava com medo de ser louca. E eu ouvia muita coisa. E eu comecei a ouvir umas coisas na minha cabeça. Que coisas? Versículos bíblicos. Eu trabalhava como cleaner e eu começava a ouvir alguns versículos bíblicos
Como do nada, Mateus 7,17, isso e aquilo. Eu falava, vixe, que isso será? E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, eu vou ler a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia. E começou a me despertar essa vontade de ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Até que, isso eu não tinha começado a ler ainda, mas vinha versículos, isso e aquilo comigo. Até que um dia, eu tava indo dormir na casa de uma amiga que eu conheci nessa igreja, na Inglaterra. E eu indo dormir na casa dela, ela me perguntou algo sobre casamento. A gente começou a falar sobre sexo antes do casamento, né? Questões e tudo mais. E aí eu comecei a explicar pra ela o porquê que sexo antes do casamento é pecado, o que afeta isso e aquilo, palavras da Bíblia, e pá. E eu via assim, ó, como se fossem coisas, pá, 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 pá. Eu falei tanta coisa, eu expliquei tudo pra ela sobre sexo antes do casamento. E aí eu cheguei na casa dela e ficava assim, ó. Como que eu falei tudo pra ela, sendo que eu nunca fiz um estudo sobre isso e não li? Aí eu fiquei em choque, né? Fiquei assim, fui dormir, fiquei assim. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Será que eu inventei tudo? Saiu naturalmente. E na minha cabeça não saía. Estávamos em 3 naquele carro. Não era só 2. E no carro dela estava só eu e ela. Porque tudo aquilo que eu falei pra ela no carro, quando eu cheguei na casa dela, eu fiquei pensando, eu aprendi também naquela hora. Enquanto eu tava ensinando pra ela, eu aprendi. E aquilo me chamou atenção. Então eu fui atrás dos universitários, das tias do CAPS, que tem mais experiência. E falei, ei, quando Deus fala através da sua boca, como que é? Me explica aí. E aí elas foram falando, do mesmo jeito que aconteceu comigo. Falei, pronto, então Deus me usou. E a partir daí eu comecei a ter umas experiências com o Espírito Santo. E eu fui transformando, fui tendo um entendimento da bebida na minha vida, fui parando de beber, e o Espírito Santo foi sempre falando comigo e me dava... O Espírito Santo sempre falou comigo desde o começo através de muitos versículos. Às vezes acontecia alguma coisa, eu estava pensando em alguma coisa, João tal, fulano tal. Salmos, não sei o que lá, tal. Então, o Espírito Santo sempre falou muito sobre versículos comigo. E eu comecei atrás desses versículos, procurar e falei, eu preciso ler a Bíblia. Se eu vou ser cristã, eu preciso conhecer o meu Criador. Não tem como a gente ser cristão se a gente não conhece a palavra. Não tem como caminhar com Cristo se a gente não conhece a palavra. Não tem como a gente dizer que é cristão se a gente não lê a Bíblia. Eu falei, eu vou ter que começar a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, fiquei meio doida da cabeça. Isso é normal, não se assuste pra você começar a ler a Bíblia. Você fica meio doida, pirada. Passei por isso. E eu falei, é isso. Então, agora eu vou tomar vergonha na cara e eu vou parar de ser uma crente. Porque crente a gente fala, né? Que até o diabo só acredita, mas não tem discernimento nenhum. E vou passar a ser cristã, daquela que segue os passos de Cristo. E aqui estou eu. Muita coisa aconteceu. Acho que o vídeo vai ficar longo, mas o meu testemunho da minha nova conversão foi essa. Chegando aqui. E aí o Senhor me direcionou para vir à Itália. Eu conheci e participo da igreja daqui, Projeto Vida também. E esse atrás de mim, ai my goodness, tá caindo lá. É o meu mural da gratidão, onde eu coloco e escrevo várias experiências que eu tenho com Deus. E desde então é uma loucura a discernir voz do Espírito, os dons e muitas coisas. Mas graças a Deus estamos aí, estamos indo e estamos começando a colocar em prática um propósito que o Senhor tem na minha vida. Amém? Amém. Esse é o meu testemunho, resumidamente. Às vezes tem muita coisa pra contar, mas eu não quero fazer vídeos longos. Então se você tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, uma pergunta, uma dica, isso vai ser sensacional. Uma dica pro próximo vídeo, algum tema, coloca aí nos comentários que eu vou amar fazer sobre isso. Eu gosto muito de dar minha opinião segundo a Bíblia. Pra mim, tudo que a gente vai ter opinião tem que ter base bíblica. Não tem, mas eu acho isso. A base bíblica, tá, entendi. Tendo base bíblica, a gente pode falar, a não ser que é uma opinião minha, não tem base bíblica, aí tudo bem. Mas a partir do momento que a gente fala como um cristão, falando de Cristo, a gente tem que ter uma base bíblica. Sou apaixonada pela palavra, eu odeio ler. Pra mim, a Bíblia foi um milagre, porque eu odeio ler. Até os meus 23 anos eu nunca tinha lido um livro, nem sequer de historinha de princesa. E ler a Bíblia, pra mim, é incrível. O Senhor, Ele colocou um amor, uma paixão pela palavra incrível no meu coração. E hoje eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler e estudar os livros. Não li a Bíblia inteira ainda. Estou estudando alguns livros e cada vez que eu termino de estudar um, eu vou para outro conforme o Espírito Santo vai me direcionando. E é isso. Eu tenho um grupo de leitura no WhatsApp, se você quiser participar. Escreve aí nos comentários que eu coloco você. E não esqueça de compartilhar e curtir. É isso, esse é o meu testemunho.